Olá, meu nome é Patrick, eu sou advogado e um dos sócios do escritório Saf Araújo, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você, candidato do último concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. O último concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, ele atraiu milhares de candidatos. Foi um certame bastante concorrido, por ser uma carreira muito promissora e pela honra e pelo prestígio em servir e proteger nossa sociedade. Infelizmente, paralelos aos sonhos que esse concurso criou, vieram muitas frustrações, decorrentes de muitos atos ilegais praticados pela administração pública ao longo desse certame. Vários candidatos que foram eliminados ao longo do concurso ou que não foram eliminados, mas que ainda não estão exercendo a função de policial militar no Distrito Federal, foram injustiçados e podem recorrer ao Poder Judiciário para que essas injustiças, essas arbitrariedades praticadas pelo Estado não se mantenham. E hoje nós vamos falar aqui sobre as principais irregularidades que aconteceram ao longo desse certame, para que você, candidato desse concurso, possa analisar se você foi vítima de alguma delas e se você ainda pode lutar pelos seus sonhos, se você ainda pode lutar pelo seu direito. O nosso intuito aqui é te informar e te fazer conhecer as suas prerrogativas. Começaremos falando pelos candidatos eliminados em alguma fase do certame. Nesse certame, basicamente, ali houveram 4 etapas ao longo do concurso, que foi exames médicos, psicológicos, prova física e investigação social. Em todas essas etapas, alguns candidatos foram eliminados injustamente. Começaremos falando pelos exames médicos, que infelizmente é uma etapa que elimina bastante em concursos públicos, e existem muitas eliminações que vão totalmente na contramão de toda a doutrina médica. É muito comum que candidatos sejam eliminados em concursos públicos por motivos que não gerem incapacitação física ou funcional, ou seja, por motivos que não comprometam o exercício das funções inerentes àquele cargo pretendido. Então, existem candidatos que podem até às vezes ser portador de alguma patologia ou de alguma circunstância que conste talvez no edital ou em algum normativo interno, mas o que deve ser analisado no momento dos exames médicos de um concurso público é se aquela condição realmente ela é uma circunstância incapacitante. Qualquer previsão de eliminação ou qualquer eliminação que efetivamente ocorra por um motivo que não comprometa o exercício das atividades inerentes à função que o candidato está preenchendo, ela é ilegal. E esse é um entendimento respaldado pelos nossos tribunais superiores. Então é muito comum candidatos às vezes chegarem para nós, e não somente nesse concurso, em vários concursos, falar, cara, eu fui eliminado nos exames médicos, a gente sempre questiona, você acha que você tem alguma circunstância que te impeça de exercer a função? Alguma vez na sua vida você teve alguma limitação para exercer qualquer atividade? Se a resposta for negativa, esse candidato não poderia ser eliminado. Por mais que, como eu disse, por mais que às vezes exista alguma previsão, se aquilo não gera incapacitante, circunstância incapacitante, aquela eliminação é irregular. Então, primeiro recado para você, candidato eliminado nos exames médicos, se você acredita que não tem nada que te impeça de exercer as atividades de um policial militar, se você nunca, ao longo da sua vida, foi impedido de exercer qualquer função, você deve correr atrás e postular seu direito perante o Poder Judiciário, porque você tem boas chances de conseguir reverter a sua eliminação judicialmente. Isso porque nesses processos a gente sempre faz um pedido de perícia. Essa perícia, um especialista de confiança do juiz vai te avaliar, e a gente vai perguntar para esse perito exatamente isso. Esse candidato hoje, ele possui alguma coisa que impeça ele de exercer aquela função? Se a resposta for negativa, a sua chance de conseguir isso na demanda é imensa. E eu reitero aqui para vocês, não deve se considerar fatores que possam vir a ser um problema. Se fosse assim, quase ninguém conseguiria ser aprovado em concurso público. Qualquer candidato que tenha um histórico, por exemplo, de doença cardíaca na família, deveria ser eliminado, porque a chance dele desenvolver alguma patologia nesse sentido é muito grande. Então deve-se analisar as circunstâncias que o candidato tem no momento da avaliação. E se naquele momento ele não tinha nada incapacitante, a eliminação é irregular. Então, passamos aqui sobre a questão dos exames médicos. Agora vamos a outra etapa que gera muita demanda junto ao Poder Judiciário, que enche as prateleiras dos nossos tribunais, que são as eliminações na etapa psicológica. Infelizmente, os exames psicológicos em concursos públicos, de modo geral, eles são também muito questionados,
porque eles são feitos de uma forma muito irregular, violando até mesmo preceitos do Conselho Federal de Psicologia. Via de regra, as avaliações em concurso, elas são realizadas em massa, em muitos candidatos, em poucos dias. E um psicólogo não consegue te avaliar corretamente em 15, 20, 30 minutos. Nós temos contato com psicólogos aqui no nosso escritório e eles falam com a gente, cara, para a gente fazer uma avaliação completa, são horas que a gente necessita. E às vezes chega um psicólogo, avalia um candidato ali em 20 minutos, em 25 minutos e o considera inapto. Por que esse candidato foi inapto? Porque não foi feita uma avaliação correta, na grande maioria dos casos. Em muitas situações, os psicólogos responsáveis pela condução dessas avaliações são profissionais sem experiência e competência técnica. Infelizmente, há uma mão de obra barata contratada para realizar essas avaliações. A maioria dos avaliadores são pessoas mais novas, o que causa erros técnicos de condução dos testes, erros técnicos de correção desses testes. Além disso, é uma etapa extremamente subjetiva. Você não sabe ali o que pode te eliminar, o que você tem que fazer para ser, o que pode ensejar sua aprovação. Você fica totalmente à mercê do profissional que está te avaliando. No TAF, por exemplo, você sabe ali quais testes vão ser realizados, o que você precisa fazer, qual desempenho você precisa alcançar nesses testes. E na etapa psicológica, não. Você vai totalmente no escuro. E você fica totalmente à mercê da discricionariedade do responsável por essa avaliação. Então é muito comum que candidatos também cheguem a nós e falem, cara, eu fui eliminado na avaliação psicológica. Por quê? Não sei. Eles não me falaram onde eu errei, em qual teste eu errei. Às vezes informam até o motivo, mas não informam onde aquilo foi constatado, por que aquilo foi constatado. Então o candidato fica totalmente às cegas. Isso também viola a motivação e a ampla defesa, que são princípios que a administração pública tem a obrigação de seguir. Viola a ampla defesa porque como que você vai recorrer contra uma eliminação que você sequer sabe o real motivo? Como é que você vai realmente exercer o seu direito de defesa se você não tem a motivação concreta daquele ato? Então, sim, são irregularidades muito grandes que acontecem nas etapas psicológicas do concurso público. No concurso da Polícia Militar do Distrito Federal não foi diferente. Houveram, sim, muitas irregularidades e entra na mesma questão dos exames médicos. Nesse caso, o que é o importante? A gente pode entrar com uma ação judicial e também vai fazer um pedido de perícia. Essa perícia vai ser feita por um psicólogo de confiança do juiz. Esse psicólogo vai analisar os seus testes, vai te analisar, e se ele constatar que houve algum erro, que a sua eliminação ela foi irregular, a sua chance de êxito na demanda aumenta bastante. Quer ver um erro muito comum de acontecer? Eliminações por alterações isoladas. Você faz ali vários testes para avaliar vários traçados, e muitas das vezes eles te eliminam por uma alteração em um único teste. Quando o Conselho Federal de Psicologia determina que a avaliação psicológica ela deve ser feita através de uma análise conjunta entre todos os testes e instrumentos aplicados no candidato. Então esse também é um ponto que muitas vezes é constatado numa perícia judicial. Então todo candidato eliminado numa avaliação psicológica, ele pode e deve postular o direito perante o Poder Judiciário, para que você não tenha que viver com a incerteza de será que a minha eliminação foi regular, foi irregular, será que eu deveria estar lá dentro? Infelizmente o que a gente vê pela nossa prática, hoje nós somos um escritório referência nessa área de concurso, que tem atuação a nível nacional. Infelizmente a gente vê muitas perícias reconhecendo erros em avaliações psicológicas de concursos públicos. Então você, candidato eliminado na avaliação psicológica, também pode postular o seu direito perante o Poder Judiciário. Vamos a uma outra etapa desse certame, que são os testes físicos. Os testes físicos também possuem incongruência. Principal incongruência em testes físicos, quebra de isonomia. Se você foi eliminado nos testes físicos e considera que realizou o seu teste numa condição diferenciada, em condições diferentes de outros candidatos, você deve pleitear o seu direito também. Um dos postulados principais em um concurso público é a isonomia. Os candidatos devem concorrer em pé de igualdade. Então, se um candidato ficou esperando mais tempo no sol para realizar o teste do que o outro, se um candidato fez um teste num equipamento que estava de um jeito e o outro estava de outra forma, isso fere a isonomia. E se isso te prejudicou, você deve recorrer ao Poder Judiciário. Então, existem concursos que candidatos chegam para nós e falam, eu fiquei aguardando para fazer o meu teste, eu tive que ficar aguardando horas no sol, sem me alimentar, enquanto outros candidatos, assim que chegaram, já foram chamados. Isso quebra a isonomia do concurso. O tempo que você está ali esperando, o tempo que você está ali suando, você está liberando energia, você está se desgastando. Então, se você foi eliminado no teste físico e considera que alguma pessoa realizou o teste numa condição mais benéfica que a sua, você também
pode e deve postular o seu direito junto ao Poder Judiciário. Falamos também sobre eliminações na investigação social. Infelizmente, é muito comum candidatos chegarem até nós, que foram eliminados na etapa de investigação social, por motivos que não são suficientes para comprometer a sua idoneidade moral. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou um processo com repercussão geral, ou seja, que incide em todo o território nacional, e foi fixado tese no seguinte sentido: é ilegítima cláusula de concurso público, de edital de concurso público, que determina a exclusão de candidato na etapa de investigação social por motivo que não seja uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então, se você nunca foi condenado criminalmente, você não pode ser eliminado na etapa de investigação social de concurso público, porque não tem nada que comprometa a sua idoneidade moral. Se você está sendo processado, submetido a inquérito, se você tem boletim de ocorrência, você não pode ser eliminado porque você não foi julgado por isso. Você não foi condenado por esse motivo. No nosso país, até existe uma discussão muito grande acerca dos efeitos de uma condenação em primeira instância. São questões que envolvem até circunstâncias políticas, mas não existe questões que sejam alelas ao fato do candidato estar sendo processado, ao fato do candidato ter sido vítima de um boletim de ocorrência. Porque não tem condenação, não tem um juízo criminal imputando a você um crime, então não tem nada que comprometa a sua idoneidade moral. Então, se você foi eliminado na etapa de investigação social desse concurso e nunca foi condenado criminalmente, você também pode postular o seu direito junto ao Poder Judiciário. Bom? Passamos aqui de forma breve sobre as principais etapas desse concurso e os motivos que ensejaram eliminações que podem ser questionados ao Poder Judiciário. E agora nós vamos falar sobre os candidatos que não foram eliminados em nenhuma etapa. Os candidatos que foram aprovados na primeira fase não foram convocados para as outras, ou os candidatos que foram convocados para as demais etapas, mas eventualmente não tomaram posse, não foram empossados na função de policial militar do Distrito Federal. Para esses candidatos, a administração pública também errou. Para esses candidatos, o direito também pode ser pleiteado junto ao Poder Judiciário. Por quê? Porque vocês estão sendo vítimas de preterição. O que é a preterição? Quando o direito deixa de ser concedido para você e passa a ser fornecido para outra pessoa que não deveria ter essa prerrogativa. Então, isso tem acontecido bastante nesse concurso, com base em algumas circunstâncias que eu vou ponderar aqui para vocês. A principal delas, a realização de um novo concurso, enquanto esse certame que você realizou ainda está dentro do prazo de validade. Foi solicitada a autorização de um novo concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal para a assunção de 2.100 vagas aproximadamente. Só que o seu concurso ainda está no prazo de validade. Você foi aprovado e não foi convocado. E não é medida eficiente para a administração pública ter gastos para realizar um novo concurso, enquanto existem candidatos aprovados nesse concurso que está no prazo de validade, aguardando a convocação. Isso é entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. Eu peço até desculpas aqui para ler o trecho do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 837311, foi até fixado um tema 784, e foi fixada a tese no seguinte sentido: surge o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses. Ou seja, o candidato aprovado, que não foi nomeado, que não foi convocado, ele tem o direito à nomeação em alguns casos. O primeiro, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas. Segundo, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem da classificação. Acredito que esses dois motivos não se apliquem ao seu caso. E o terceiro, que é o que aplica à sua situação, quando surgirem novas vagas ou quando for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Isso foi entendimento do STF, pessoal. Isso foi entendimento do STF. Então, para que o Estado possa abrir um novo concurso, dentro do prazo de validade do concurso anterior, ele tem que ter pelo menos aproveitado todo o contingente de aprovados. Isso não aconteceu. Então, por esse motivo, diante da solicitação para abertura de um novo concurso, você pode sim pleitear o seu direito de prosseguir no certame junto ao Poder Judiciário. Além disso, para agravar essa situação e para legitimar ainda mais o seu direito, é importante ressaltar que o déficit na Polícia Militar do Distrito Federal é muito grande. Os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal estão extremamente defasados e o governo não pode simplesmente se omitir dos atos em convocar os candidatos aprovados sob pena de comprometer uma atividade essencial, que é a segurança pública. Estima-se, mais uma vez eu quero só ler um trecho, o Distrito Federal ele possui a Lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, e no artigo 2º dessa lei,
ele preconiza que o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal deveria ser de 18.673 profissionais. Atualmente, nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, existem aproximadamente 10 mil profissionais. A gente tem um déficit de quase 8 mil militares. O contingente hoje que está na corporação é pouco mais da metade que deveria ocupar. E isso compromete a segurança pública, isso compromete a segurança da sociedade. Isso compromete a vida de todos. Então o Estado não pode simplesmente se omitir de realizar essas convocações sob pena de comprometer essa atividade. Então por isso o Poder Judiciário também pode intervir diante do déficit que existe hoje na corporação. Se vai realizar um novo concurso porque tem necessidade de efetivo, tudo bem, realiza, mas aproveita todo o contingente de aprovados que tem nesse concurso que está dentro do prazo de validade. Então para os candidatos aprovados, isso pode ser argumentado. Nós temos uma tese muito bem fundamentada nesse sentido. O escritório Safra Araújo é um escritório especializado nesse tipo de demanda e já utilizamos essa tese em outros casos semelhantes ao seu. E já conseguimos êxito. Já conseguimos êxito em situações semelhantes, por exemplo, no concurso para agente de segurança penitenciária do estado de Goiás, em que houve preterição e nós conseguimos sucesso. Então, pessoal, você que está como aprovado nesse concurso, não deixe de lutar pela sua convocação, porque, como eu disse, com base nisso que eu te falei, você tem um direito e você ainda pode pleitear uma outra situação. Existem algumas questões desse certame que podem ser questionadas junto ao Poder Judiciário. E a gente também pode questionar questões da sua prova objetiva, porque isso pode melhorar a sua classificação, te colocando até mesmo dentro das vagas, certo? E, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também possuem entendimento que o Poder Judiciário pode intervir na esfera da administração pública com relação a provas objetivas de concurso público quando existem erros. E nesse caso existem também questões com erros. Eu não vou me prolongar muito aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas se você quer saber mais sobre a questão da preterição, sobre as questões que podem ser contestadas, ou se a sua eliminação em qualquer etapa foi regular ou não, vem bater um papo com a nossa equipe. A gente vai elucidar para você, a gente vai esclarecer se você tem direito ou não de postular a sua convocação ou o seu prosseguimento para as demais etapas ou a reversão da sua eliminação junto ao Poder Judiciário. Falei aqui de forma breve os principais pontos que os candidatos desse concurso podem questionar junto ao Poder Judiciário. Reitero, somos um escritório especializado em referência nessa área de concurso público. Hoje atuamos em 22 estados do país. E se você tem interesse, se você deseja saber se você pode postular algo junto ao Poder Judiciário, nós estamos à sua disposição. Veja os outros vídeos no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, vá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. A gente posta muito conteúdo bacana e a gente está aqui à disposição para te ajudar a retornar para o seu sonho, para devolver o seu objetivo, para que todo o seu esforço e toda a sua dedicação não tenha sido em vão e para que nenhuma injustiça ou arbitrariedade cometida pelo Estado com você prevaleça. Um grande abraço e confie na SAF.